Por favor, irmão Noel, ore ao Senhor, por gentileza. Oremos. Deus querido, muito obrigado por mais um dia, por mais uma noite. Muito obrigado porque podemos amanhecer, abrir nossos olhos. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui para aprender a tua palavra. Pai, venha de encontro aqui o nosso professor, Deus, que tudo que sair Aleluia. da boca dele possa vir direto do céu, direto da sua voz para o seu ouvido, Deus. Unge ele, guarda ele, dá discernimento, dá entendimento, dá conhecimento, como o Senhor vem dando a ele. Deus abençoa aqui também cada um aqui, o pastor Isaías, o pastor Pimenta, a cada um aqui, irmão que está presente, que nós possamos absorver as mensagens aqui dele, os estudos, e que o Senhor possa também estar com a gente, dando assim um conhecimento, dando um entendimento de tudo que está sendo passado, para que nós possamos ter entendimento e ter confirmação do Teu Espírito Santo. Em Por nome de favor, Jesus Senhor. eu te peço. Amém e amém, Deus. Amém. Ô, Márcio, lê uma lista que eu leio outra lista, tá bom? Tá bom. Vai lá, pode começar. Boa noite, irmãos. Teologia Popular de Jesus, 31, Ovelhas e Cabritos, parte 2, Reinado de Deus. Quando chega o período de provas, os estudantes vão ver a lista de quem foi aprovado e de quem foi reprovado. Isso é algo muito sério para os estudantes, porque se está na lista, você está salvo. Se não está, reprovado. E fastidioso, nós cristãos também temos uma lista, na qual estão inscritos os aprovados, e outra no qual estão inscritos os reprovados. Jesus disse que os aprovados são como ovelhas e os reprovados como cabritos. Vamos então ver a lista dos aprovados e dos reprovados. Mateus 25, do versículo 31 ao 46. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartarás uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino de que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era estrangeiro, e me hospedaste. Estava nu, e me vestiste. Adoeci, e me visitaste. Estive na prisão, e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos não fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esclarecimentos. O que se deve esclarecer em primeiro lugar, ao ler este episódio final e definitivo, é se este relato de Mateus recolhe e reproduz exatamente o que Jesus disse, ou se é, ao contrário, um texto inventado por Mateus. Em resposta a essa questão, o que se pode dizer com segurança
é que o evangelista Mateus recolheu, neste relato, o que Jesus disse durante a vida quando passou por este mundo. Mas, como é lógico, o redator do texto, que foi Mateus, escreveu como próprio estilo, utilizando a forma de escrever que eu utilizava sempre. Portanto, ao ler e meditar esta página sublime do Evangelho, o que temos de levar em conta, antes de tudo, é que estamos diante da verdade última e definitiva que Jesus nos deixou dito. Outra coisa, este relato, tal como nos apresenta o Evangelho de Mateus, é uma parábola sobre o juízo final ou uma descrição do que vai acontecer no julgamento definitivo de Deus sobre todos os seres humanos que passarão e vão passar por este mundo. A ideia dos entendidos, em que temos mais peso, é que se trata do juízo antecipado, que descreve como será o juízo e como Deus vai sentenciar neste juízo. Disso isto, se o relato é lido sem preceitos religiosos, nem ideias piedosas de qualquer tipo, o ensinamento central que aqui se encontra é tão forte, tão novo e revolucionário, que não se entra na nossa cabeça. Simplesmente não acreditamos no que Jesus deixou dito. É curioso, que Jesus disse com muita clareza, mas não há como. Sem dúvida alguma, existe em cada um de nós, não se sabe que forma de resistência, nascida certamente do sentimento que nos coloca em sintonia, que nos identifica mais com a religião e as suas práticas do que com a bondade e as suas exigências. Isto deve ser, pode ser suspeitar, uma lei funesta e fanática na condição humana, que se sente melhor e mais segura com determinadas observâncias religiosas do que as contínuas urgências da bondade para com os demais, quem quer que sejam. Quem melhor se deu conta do que nos foi dito neste relato e soube explicá-lo de forma mais simples foi o escritor russo Leon Tolstói, na sua conhecida história intitulada Onde está o amor de Deus? É a história do sapateiro Martin Alved, que se lamentava a morte de seu filho único. Então, ouviu a voz de Cristo que prometia ir visitá-lo no dia seguinte. Martin passou o dia seguinte na janela esperando. Passaram muitas pessoas diante da janela. Primeiro, chegou um velho que estava esgotado de limpar a sua neve da rua. Em seguida, a esposa de um soldado com um filho pequeno, os dois tremendo de frio. A terceira visita foi uma velha que discutia com um rapaz sem vergonha que lhe havia roubado uma maçã. Martin falou com cada um deles e deu-lhes de comer e de beber. Estas três pessoas eram o próprio Deus, o próprio Jesus, mas Martin não sabia. Apenas ao anoitecer, a leitura de Mateus, capítulo 25, 35 a 40, lhe abriu os olhos e lhe deu um grande ensinamento. Pois Tolstói, Deus é o amor, a bondade, que vive em todos os humanos e que une tudo o que se está separado. O texto mais genial de todo o Novo Testamento, e que resume melhor o que foi dito, é do 4º capítulo da primeira carta de João. Amigos, meus, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e de todo aquele que ama, nasceu de Deus. Porque Deus é amor. Da nossa parte, acreditamos nisso e conhecemos o amor que Deus mantém em nós. Deus é amor. Quem permaneceu no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 de João 4, do 7 a 16. Márcio, Aqui é decidido. Márcio, Ok? até aí está interessante, até aí. Tá bom? Tá bom, vai lá. Professor, por gentileza. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vocês estão ouvindo bem? Boa noite. Amém. Estamos. Tá bom. Obrigado, Márcio. Amém. Uma leitura muito boa aí feita pelo Márcio.
Hoje a gente está caminhando aí para a última lição do módulo 2. Então, se o senhor permitir, na próxima semana estaremos começando o terceiro e último módulo do nosso encontro aqui da Teologia Popular de Jesus, que vai tratar acerca dos últimos dias. E essa parte do meio aí do sanduíche, né? Nós temos a parte 1, 2 e 3, então essa parte 2 é o recheio. E não tem outro texto melhor para encerrar do que essa passagem bem conhecida de Mateus, capítulo 25, que, como o autor falou, muitas pessoas consideram como o julgamento final ou o julgamento definitivo. É uma passagem que ela mexe com as pessoas, com certeza. Vocês veem que hoje, na nossa dinâmica de pregação, de estudos, é uma passagem pouco citada, ela é uma passagem pouco estudada e pouco até lembrada, né? Alguns fogem dessa passagem dizendo que isso se dará num determinado tempo, que isso não é o juízo final, que isso é um juízo que virá sobre algumas pessoas apenas, não sobre todas, né? E não tem como nós fugirmos do texto, não tem como nós pularmos essa passagem, porque o Evangelho de Mateus, como bem disse aí o Castilho, ele vai sendo construído para se chegar nesse ápice daqueles que verdadeiramente vão herdar o reino de Deus, daqueles que verdadeiramente fazem parte desse projeto de Deus, que ele vai culminar com a prestação de contas. O texto ele é parabólico, ou seja, ele é composto em uma forma de parábola. É claro que a gente não pode pegar todos os elementos da parábola e transformar em uma doutrina, até porque o texto nem fala sobre doutrina, como nós entendemos a questão doutrinária. Você não vê Jesus questionar as pessoas aí acerca da sua fé no sentido apologético, de defesa, de instrução. Jesus não pergunta nem se as pessoas tinham uma Bíblia em casa. Jesus não faz perguntas claras e clássicas que nós usamos hoje para identificar os cristãos. Jesus não pergunta às comunidades que a pessoa participou. Jesus não pergunta o oficialato, se a pessoa ela era pastor, se ela era padre, se ela era rabi. Ele não pergunta a origem da família. Ele não pergunta as circunstâncias que a pessoa viveu. As perguntas de Jesus ali, ela só tem um alvo, o próximo. Qual foi o meu relacionamento com o próximo? O que eu fiz em favor do próximo? É uma passagem que ela nos leva sempre a uma reflexão se de fato nós entendemos a mensagem do Evangelho. Você vê que as maiores pessoas, quando a gente estuda as biografias dos santos, das santas, das pessoas consagradas a Deus, você vai ver que em todas elas, embora alguns fossem até gênios, fossem pessoas intelectualmente notáveis, você vai ver que em todas elas alcançaram um nível de fazer com que o evangelho se encarnasse na prática. Não são pessoas que são tratadas como superdotados, superintelectuais, mas pessoas que entenderam a mensagem do evangelho e encarnaram na sua vida a vida do Cristo. Jesus é esse modelo do juízo final. Quem nós vamos encontrar no juízo final? Cristo e toda a nossa consciência, tudo aquilo que a gente recebeu, tudo aquilo que a gente se moveu, tudo aquilo que a gente teve como entendimento diante desse Cristo. E toda essa gama de informação, toda essa gama de vivência, ela vai se resumir aonde? O que eu fiz com aqueles necessitados? O nosso Deus, ele é um Deus que ele se identifica com o pobre, com o necessitado. Ele no texto ele não diz ali que ele está diante dos sábios, ele não diz que ele está nas maiores descobertas, ele não diz que está nos palácios, nas maiores riquezas. Ele se identifica com uma pessoa que tem fome. Ele se identifica com uma pessoa que tem sede. Ele se identifica com uma pessoa nu. Ele se identifica com uma pessoa que estava presa. Ou seja, ele se identifica com o miserável. Isso é um escândalo, né? O nosso Deus, ele tem uma identificação com os miseráveis. Esse evangelho
segundo Mateus, ele vem trabalhando sempre essa questão do avesso. E para Jesus, o avesso é o lado correto, né? Naquela passagem clássica da comparação entre a criança que herda o reino e o jovem rico, ou o homem rico que não herda o reino, a comparação é muito interessante, porque a criança não tem força em si, a criança não pode fazer nada em si, é totalmente dependente. E Jesus diz que o reino é dela. E aquele homem que guarda os mandamentos, que ele vive uma vida irrepreensível diante da sociedade, aquele homem que é um sinal de um homem abençoado, que desde a sua meninice ele guarda tudo, mas ele não quer abrir mão dos seus bens em favor do próximo, ele não entra no reino. Então, como foi bem colocado aí no estudo, ali não é uma passagem que ela brota do nada, ela é apenas uma consequência de todo o desenvolvimento que está no Evangelho. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, ele começa sempre nessa batida. A identificação de Jesus com os necessitados. A missão de Jesus que é trazer vida para eles. Até culminar no dia em que ele vai se sentar como rei. E olha que interessante, ele como rei, assentado ali, ele não pede um relato das potências, né? Ele não pede um relato das conquistas. Ele não pede um relato de tantas horas que eu orei, de tantas horas que eu li a Bíblia. Ele pede um relato simples. Como que você me tratou quando eu me deparei com você? Como que você me enxergou? Como que você me notou? Como que você me ajudou? Porque eu tive necessidade. Olha que coisa maravilhosa, está diante do Rei do Universo, aquele que tem tudo debaixo dos seus pés, e ele vai apresentar diante de você uma fraqueza. Ele não vai estar naquele poderio, ele não vai estar ali cercado de anjos que vão estar prestando uma adoração, uma cena solene, uma cena onde você tem que se encurvar e contemplar a majestade dele, como Isaías fez, por exemplo. Mas ele vai se apresentar como alguém fraco e vai dizer: como que você me ajudou? Eu tive fome e você tinha algo que eu não tinha. Olha que inversão. A gente pensa que naquele grande dia ele vai se apresentar com toda a força dele e vai nos pedir conta da nossa vida e vai falar assim: olha, eu dei tudo para você e você não fez. E não é isso. Ele vai se apresentar como uma pessoa carente. Olha que inversão de valor, né? Que Deus é esse que se apresenta assim? Eu tive fome, eu tive uma necessidade, eu estava faminto e você tinha a condição necessária e você não fez. Ou você tinha a condição necessária e você fez. Você identificou que a necessidade do próximo é a necessidade de Deus. E as pessoas perguntam hoje, né? Como que a gente pode fazer a nossa igreja ser uma igreja mais atuante no mundo? Como que a gente pode fazer a nossa igreja ser relevante, né? E a gente pensa sempre nessas campanhas de evangelismo em massa, de missão, de avivamento. Tudo isso é interessante, é necessário. Mas o que a gente tem que entender é que o verdadeiro avivamento espiritual, a verdadeira vivência em Cristo é essa: é eu contemplar Jesus nos locais mais improváveis desse mundo. Eu não consigo encontrar Jesus nas grandes catedrais, eu não consigo encontrar Jesus nas grandes convenções, nas grandes reuniões, porque ele nunca esteve lá quando ele esteve encarnado. E Jesus, ele continua estando no mesmo lugar que ele sempre esteve, nos necessitados, nas pessoas que precisam de nós. Então, naquele dia, eu vou ouvir dos seus lábios: eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, e você me ajudou ou você me desprezou? Que cena maravilhosa, né? Que juízo. Ele não vem apontando a lei, ele não vem apontando as falsas pregações, ele não vem apontando os anos de teologia que você estuda, ele não vem pedindo a sua carteirinha de membro, ele não vem perguntando quantas ceias você participou. Ele só pergunta uma coisa: eu tive necessidade. Como que você olhou para a minha necessidade? Como que você me supriu, né? Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te supre. Sem mim você não pode fazer nada. Você não tem necessidade porque eu sou o seu pastor, eu sou o pai que cuida de você. Tudo isso é verdade. E qual que é a contraposição disso? É que ele, sendo tudo isso, ele, quando se coloca no lugar do próximo, ele sente a necessidade. E outro exemplo disso, para encerrar, para deixar os irmãos comentarem, é o seguinte:
É lindo ler esse texto, né? E ter esse entendimento. E agradecer a Deus, porque a gente começa a compreender a realidade do Evangelho. Não é eu ser um doutrinador, não é eu começar a mostrar para os outros que eu sou salvo e elas não são, não é ficar debatendo questões teológicas que não vão levar a lugar nenhum. Mas o interessante é o seguinte: se nós somos seguidores de Jesus, será também que nós nos identificamos com os miseráveis desse mundo? Será que nós nos colocamos no lugar deles? Será que além de encontrar Jesus ali naquelas pessoas, a gente também se encontra ali? A gente tem a nossa verdadeira revelação ali? O mundo quer que a gente seja os maiores. O mundo quer que a gente ocupe os maiores locais. Que a gente tenha as melhores casas, as melhores educações, os melhores carros, os melhores nomes. Isso é o que o mundo deseja encontrar em nós e quer que a gente chegue lá para que as pessoas olhem e nos encontrem lá. Mas se nós somos seguidores de Jesus, será que a gente também se encontra ali com os necessitados? Será que a vida deles é a minha? Será que eu olho para eles e falo assim, olha, assim como Jesus é encontrado ali, eu também sou encontrado ali. Eu também estou com eles. Eu compartilho também da vida deles, da vivência deles, das dores deles. Eu estou ali. Jesus, que é o Rei do Universo, que é o Deus Todo-Poderoso, que é aquele que domina sobre todas as coisas, os pés dele estão calçados ali na pobreza do miserável, na pobreza daquela pessoa que está presa, daquela pessoa que passa necessidade, daquela pessoa que não tem investimento. Então, muitas vezes, eu oro, eu peço para Deus se revelar para mim, eu quero ter uma experiência profunda de espiritualidade, e muitas vezes Jesus está batendo na minha porta. Jesus está sentado ali na calçada. E naquele dia eu vou passar e vou falar com ele, falar, Senhor, eu quis tanto te ver, eu quis tanto ter uma comunhão contigo. E Jesus vai falar assim, meu filho, eu te aguardei tanto ali. Você passou várias vezes por mim, nunca me enxergou. Eu estive ali com a mão estendida para você e você nem percebeu. Que você estava ocupado com a sua vida, ocupado com a sua religião, ocupado com seus afazeres e você não teve tempo para você estar em comunhão comigo ali. Amém? Passar para o irmão Isaías. Amém. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, né? Jesus vem aí com um contraditório do que nós vivemos hoje. É o contraditório. E eu me lembro que uma vez numa EBD, eu disse para o professor que Jesus era qual a palavra que eu usei? Ele Jesus ele era acessível, ele era um Jesus que buscava, esqueci o termo que eu usei, vou me lembrar. E ele disse que não, não. Inclusivo. Falei, Jesus é inclusivo. Ele falou, não, de maneira nenhuma, Jesus não é inclusivo. Ele foi pela questão da palavra, né, seca que se usa, né? E disse que não. Fiquei quieto para não ter problema, né? Que ele estava dando aula, mas é um absurdo. Quer dizer, é um Jesus exclusivo, só pros de dentro do templo, né? Só para os crentes, só Jesus. Mas vamos lá, vamos abrir aqui para os amados irmãos e irmãs participarem, contribuírem aqui com algo aqui da parte do Senhor. Irmã Cissa, a irmã Patrícia está na área, a irmã Jacira, irmão Noel, irmão Pimenta. Fala, Pimenta, o que tu achou? Nós iniciamos essa conversa de hoje falando que nós estamos com muitos problemas, né? É, Ainda tem? Eu não tenho mais, não. Eu posso dizer que encontro com Jesus todos os dias, porque cada oportunidade que ele nos dá, que a gente passa batido no nosso dia a dia. E a gente fica pedindo tanta comunhão, e conforme o texto lido hoje,
Ele já nos dá essa comunhão diária, porque em qualquer lugar que você esteja, tem pessoas precisando de ajuda. É um próximo, né? No metrô é clássico, você está ali e sempre tem. Então, na sua oportunidade de que você orou de ter uma comunhão, será que essa não era a oportunidade que você estava orando? Que nós estávamos orando? Como é que nós agimos? É uma reflexão. É. E eu gostaria que o professor dissecasse um pouco mais a respeito de Lucas ter colocado esse texto, Mateus ter colocado esse texto logo após, né, a profecia da destruição do templo, não é isso? A destruição, a vinda de Jesus em juízo contra Jerusalém, não é? E a questão aí do inferno, do lago de fogo, existe essa literalidade, né? Existe essa literalidade nesse texto é, é, a respeito dessa questão. Por que o professor pode nos explicar a respeito? E logo após, a irmã Cissa quer falar algo da parte do Senhor. Por favor, professor. Uhum. É muito inteligente a sua pergunta, muito interessante, porque os textos eles são construídos não do nada, né? Eles têm sempre uma intencionalidade e sempre existe um fio condutor que vai colocando cada texto no seu lugar para que o leitor ele faça a leitura do evangelho e chegue em determinado entendimento. A gente que tem essa mania de fazer a separação, né? Hoje eu vou ler Mateus 25, e aí eu não consigo entender que é Mateus 25, porque existem 24 antes, 24 capítulos. Então, para eu chegar no Mateus 25, eu tenho que vir com a mentalidade desde o início. Então, por que que ele coloca essa passagem depois do grande juízo que é anunciado sobre o templo e sobre Jerusalém? Porque ali se estabelece o quê? A novidade. O juízo sobre Jerusalém e sobre o templo é o fim do mundo antigo. Ele é o fim daquela geração, daquela época. E o que que Jesus ele coloca? Que muitas pessoas estavam desapercebidas disso, que esse juízo viria, né? Só que o que que você poderia notar? Deus vai executar um juízo, uma destruição sobre Jerusalém e o templo por causa da liderança, por causa dos falsos mestres, por causa dos sacerdotes, dos grupos religiosos que desprezaram Jesus. Isso é verdade? É verdade. Mas não é toda a verdade. Não é só isso que é a verdade. A verdade também ela se mostra nesse campo individual. Então, todo aquele cenário é um cenário de destruição coletiva, onde é anunciado um juízo sobre a cidade de Jerusalém. Já Mateus 25, existe o quê? O começo da prestação de contas universal. Primeiro, na questão da parábola, né, dos talentos. Então, como que eu vou negociar o dom que Deus me deu? Como é que eu vou agir em função dos talentos que Ele me deu? Ele vai me cobrar sobre isso e depois Ele vai me cobrar acerca desse entendimento. O que que vem a ser o lago de fogo? O que que vem a ser essa destruição aí? Havia ali aquele ambiente, né, o descarte total. Então, o que que significa isso? Se a nossa vida ela não é uma vida de viver em favor do próximo e entender a vida do evangelho, ela não serve para nada, né? Então, o sentido ali não é trazer identificações eternas, falar sobre destruição da alma ou do corpo, ou falar de um inferno literal que queima, como principalmente foi divulgado na época medieval. O que o texto está apontando é o seguinte: olha, se você não vive essa vida segundo o que Jesus ensinou, a sua vida não tem valor, a sua vida é descartável. A sua vida não alcança a verdadeira vida que Deus veio trazer. Esse é o sentido de se colocar ali, né? Então, o reino de Deus, esse projeto de Deus, é para pessoas que têm esse coração voltado para Deus, para o próximo, para a vida, como uma criança,
como as meretrizes e os publicanos que ouviram a mensagem de João, para os desprezados, pequeninos, para os quais Deus revelou o reino, e vai culminar aonde? Naquelas pessoas que se identificam com os miseráveis. Por quê? Porque se você observar, aquelas pessoas que faziam parte do reino de Deus ali, a maioria delas eram o que? Eram os excluídos. E os excluídos, eles já tinham essa dimensão de vida. Para eles, você ser desprezado, você ser ignorado, isso era uma coisa normal. Só que agora não é pela sua classe social, não é pela sua condição de saúde ou familiar. Agora é porque você aderiu ao projeto de Deus, o que Jesus chama de reino de Deus. Você aderindo ao reino de Deus, onde essa dimensão é sempre voltada para o próximo, você também vai ser excluído. Mas agora não é por causa da sua vida em si, mas porque você aderiu a esse projeto. Então, quando se fala da guiena, do fogo queimando ali, da onde o bicho não morre, eles tinham, né, aquela realidade ali. Eles olhavam, vamos chamar assim, um lixão que tinha naquela época, né? Até hoje, algumas pessoas até contestam isso, né? Mas, de fato, havia ali um local de derramamento de lixo. Então, o que está dizendo? Não é que você vai ficar queimando eternamente no inferno, onde o diabo vai estar com o tridente te atormentando. Mas o que é o lixo ali? É a vida que é descartada. É você ter uma existência onde você não alcança o objetivo de Deus. Você viveu uma vida egocentrada, uma vida voltada para você. E essa vida, aos olhos de Deus, é uma vida perdida. O jovem rico é o maior exemplo nesse evangelho, né? É alguém que perdeu a vida de Deus. Ele ia ter um grande tesouro no céu, mas ele preferiu viver essa vida aqui na terra, e isso para Deus é uma vida perdida. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, professor. Por Amém. favor, irmã Cissa, nos abençoa. A paz, graça e paz. Amém. Eu me lembrei, eu estava ouvindo o professor falar, eu me lembrei de duas coisas assim, de dois momentos. Eu congreguei numa das igrejas que eu congreguei, que era assim, fora do padrão, né? Fora do Sim. padrão. Considerada uma igreja vaidosa, enfim, né? Fora do padrão. E eu me lembro que um ano novo que passamos, que as igrejas têm esse costume, né? Ano novo, aí vai para a igreja e tal, e depois aí ora quando estava da meia-noite, aí depois tinha aquele banquete, né? E eu me lembro que tinha um mendigo que ele sempre ia lá nessa igreja. E era ano novo. E o apelido dele até, colocaram o apelido dele de cheiroso, porque era o contrário. Quando ele entrava na igreja, ninguém aguentava o cheiro dele, coitado. Mas aí, eu me lembro que pegavam ele, né, o esposo lá da pastora, que era uma pastora, aí davam um banho nele lá, botavam uma roupinha limpa e ele confraternizava ali com a gente. E ficava super feliz. E o contraste, né, da última congregação onde eu congreguei, tinha um mendigo que ficava direto na porta da igreja, direto ali, aquele mendigo. E as pessoas passavam, inclusive eu estou me encaixando nisso também, né? Não vou me botar fora, porque eu congregava. E todos nós entrávamos na igreja, né? E ninguém, sei lá, eu nunca vi ninguém se aproximar desse mendigo, e nem eu mesma, né? Tô me colocando, não adianta eu ser hipócrita, acusar os outros, não. Eu também, muitas vezes também, ninguém nunca chegou para aquele mendigo para perguntar alguma coisa, para perguntar se ele precisava de algo, né? E eu me lembrei disso agora. E depois, né, veio-se saber que esse mendigo morreu. E uma vez alguém lá foi pregar e alguém falou: a pessoa que estava pregando falou assim: será que alguma vez alguém parou para falar com esse mendigo, para perguntar se ele precisava de algo? Alguma vez alguém já cumprimentou? Então, isso me fez refletir, né? Todos estavam, né, entrando ali na igreja para cantar, para adorar, levantar as mãos, chorar, se emocionar, e Jesus estava ali, naquele mendigo, né? Então, é assim, uma reflexão. E isso me confronta, porque falei, puxa vida,
Eu fiquei tantos anos dentro da igreja, participei de muitas coisas, de muitas atividades, e achando que eu estava fazendo a obra de Deus, e achando que eu estava agradando a Deus. E, na realidade, eu descubro que eu nunca fiz nada. Nunca fiz nada, né? E aí, hoje em dia, é que eu compreendo que o Senhor está em todo lugar, né? Que é como o professor falou no início. A gente fica procurando Jesus, a gente fica dentro dos templos, levantando as mãos, adorando, a gente fica ali querendo fazer o melhor, a gente fica ali querendo apresentar o melhor, querendo aparecer, querendo não sei o quê, querendo status, que a realidade é isso. É tanta vaidade que a gente vê, são as festas, né? São honrarias. A última coisa assim que eu vi foi na festividade do templo, que veio lá o bispo, lá o presidente, né, do campo, e fizeram aquele corredor para o homem entrar lá na calçada, e ele veio ali com um fotógrafo tirando foto dele, colocaram um banner dele e da esposa, sabe? É, aquela honra toda, sabe, para o homem. Então, isso foram coisas que eu fui enxergando, sabe? E aí a gente pensa que está fazendo isso para Deus, né? Está se honrando o homem ali. E hoje em dia, eu dou graças a Deus por isso, né? Eu me envergonho, porque eu fui assim também, né? Eu não vou me deixar de fora. E eu me envergonho, como eu falo, eu me confronto e eu fico com vergonha. Falei, meu Deus. E hoje em dia, né, a gente sai na rua e a gente vê Jesus em todo lugar. Eu vou trabalhar, eu vejo Jesus deitado, pedindo pão, eu vejo Jesus deitado, rasgado, sujo, e todos os lugares a gente vê Jesus. Então, é esse comentário que eu ia fazer, e eu quero dizer que essa palavra é maravilhosa, que o professor trouxe e me fez lembrar desses dois fatos, e que me vergonha e que me faz lembrar que eu falo assim, meu Deus, que pessoa horrível que eu era. Não é que eu sou boazinha, não. Ainda continuo horrível, mas estou tentando melhorar. Mas falta muito ainda para melhorar, falta muito. Mas pelo menos eu já consigo enxergar, sabe? É isso. Esse é o comentário que eu queria fazer. Mas hoje em dia eu me alegro, eu fico feliz de saber que Jesus ele está em cada esquina, em cada pessoa que eu vejo, em cada necessidade, em cada, sabe? Enfim, é tão simples encontrar Jesus. E a gente inventa mil coisas, milhões de coisas, e a gente quer buscar. E uma vez eu me lembro que eu fiz uma oração assim, Senhor, eu quero te amar. Eu quero te amar, me ensina a te amar. Até eu compreender que para eu amar Jesus, eu tenho que amar meu próximo, seja ele quem for o meu próximo. Como é que eu vou amar ao Senhor se eu não amar meu próximo? Até eu compreender que eu só consigo amar Jesus se eu amar o meu próximo. Até eu compreender, e graças a Deus eu tenho tido essa compreensão, né? Que é o único jeito de eu agradar o Senhor, que é a obra é essa. A obra é quando eu posso fazer um ser humano para o meu próximo, seja alguém da família, seja alguém meu vizinho, seja alguém ali da esquina, seja alguém na padaria, enfim, procurar ser um ser humano melhor, né? Então, hoje em dia, eu falei, meu Deus, aí eu penso, meu Deus, quantos anos eu fiquei ali, tão religiosa, tão achando que eu era tão santa, achando que eu era, nossa, subia monte, descia monte, subia monte, ia orar, ia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, meu Deus, como eu estava cega. E muitos estão cegos ainda, né? Mas eu creio que cada um vai ter o seu tempo de cair as escamas, e as escamas dos meus olhos têm caído a cada dia, e é por isso que eu não consigo mais me ver nesses lugares. Sei que, né, tem pessoas sinceras também nesse meio, não vou generalizar, mas eu fico pensando quantos anos eu fiquei ali, fiquei enganando a mim mesma, achando, né, que eu, nossa, as pessoas já, irmã Cícera, diaconisa Cícera,
era não sei o que, era a irmã que orava, era a irmã não, sabe? Nossa, isso para mim não faz mais nenhum sentido, porque eu descobri que realmente eu não amava Jesus. Eu descobri que eu não conhecia Jesus, né? E graças a Deus que através desse grupo, que através dos ensinos, que através eu agradeço a Deus todo dia, sabe? Porque me confronta, me vergonha, me dói aqui dentro quando eu vejo assim, puxa vida, eu pensando que era crente, né? Então é isso, era isso que eu queria trazer, né? E eu peço a Deus todo dia que Ele me ajude, que Ele me ajude a melhorar, que Ele me ajude a ser um ser humano melhor, que Ele me ajude a ser crente de verdade, sabe? É isso, e que eu quero cada dia mais enxergar Jesus nas pessoas, enxergar Jesus. Então, essa palavra de hoje é maravilhosa, é uma reflexão Amém. e que bate fundo no meu peito. É isso, eu falo demais se deixar, hein? Graças ao Pai. Bênção, bênção, irmã, bênção. Irmão Wilton, quer comentar algo, alguma coisa da fala da irmã? Eu Depois, gostaria. tá, deixa o professor comentar, depois você fica à vontade, Noel. Isso é, a irmã Cissa falando, a gente vê que isso é uma obra que é do Espírito Santo. Não tem outra explicação, não tem nem como comentar algo que não seja isso, que é uma obra que o Espírito Santo alcança. A gente lá às terças-feiras, a gente está estudando os 12 profetas, né? A gente começou nessa jornada, então cada aluno lá está dando uma aula sobre um profeta daqueles 12 profetas menores, como nós chamamos. Eu preparo o material, encaminho para eles, aí eles estudam, né? E selecionam ali os materiais para dar aula. E uma coisa que eu tenho notado juntamente com eles é o seguinte, é que essas questões que a irmã Cissa colocou, da religião, do templo, da ausência de cuidar do próximo, de viver uma vida egocêntrica, esses discursos eles não são novidades em Jesus. Jesus ele é a plenitude da palavra de Deus. Mas o espírito profético que anunciava isso, o próprio Pedro vai dizer que já estava nos profetas. Então, quando você lê os profetas nessa perspectiva, nessa dimensão, você vê que de fato existe a mensagem cristã já naqueles profetas. Eles denunciam exatamente essas coisas que a irmã Cissa colocou. As festividades vãs, a, as adorações, vamos chamar assim, vãs, as músicas que Deus abomina, o coração que está longe dele, mas os lábios proclamam palavras virtuosas, a aparência religiosa, o cumprimento dos deveres religiosos, mas que Deus não recebe. Então, aí eu comecei a entender também com isso que é o seguinte: quando você fala que as pessoas elas pregam o Antigo Testamento, também não é a verdade, porque assim não é somente o Antigo, não é o Antigo Testamento, são partes do Antigo Testamento, porque você pode ver que essa questão dos 12 profetas, você vê pouca pregação na igreja sobre isso, assim como você também vê poucas pregações sobre o Evangelho, né? Porque esses 12 profetas eles fazem as mesmas denúncias que Jesus fez, as mesmas práticas que são essas que a irmã Cissa colocou. Então é muito interessante isso. Isso não é uma novidade em Jesus. Não é uma coisa que ele chegou e trouxe de novidade, não. Mas o que que é? Ele veio trazer a plenitude desses ensinos. Mas esses profetas também denunciavam as mesmas coisas que são essas coisas que a irmã Cissa colocou. Então eu vejo que isso é o Espírito Santo, não tem outra realidade. A religião não suporta isso. A É, religião sempre busca se defender. Ela sempre busca dizer, mas nós estamos fazendo a obra de Deus, porque não adianta. E eu falo sempre com Isaías, não adianta tentar explicar. Se o Espírito Santo ele não revelar, a pessoa ela vai se embrutecer, ela vai trazer mais juízo sobre ela, porque ela vai contra a palavra. Então, é uma obra do Espírito Santo. Isso que a irmã Cissa falou é um testemunho. Né? Isso aí é o trabalho do Espírito Santo, isso aí a glória toda é para ele. amém. Por favor, Noel, nos abençoa aí. Boa noite. Eu escutei exatamente a irmã Cissa falando, né? Entendi exatamente também sobre
né? A gente vê Jesus ali na esquina, né, deitado. Eu entendi perfeitamente, é assim, quando a gente vê aquela pessoa deitada ali, é como se, pô, eu tinha que ir lá, pô, Deus quer que eu vou lá fazer algo pelaquela pessoa. Ou seja, é como se estivesse vendo Jesus ali, ó, tô aqui, ó, vem aqui me ajudar. Exatamente esse entendimento eu tô tendo aqui, só que eu queria colocar algumas contrapontos, algumas coisas assim que, que, que eu não poderia deixar de falar, tipo, né? Deus, quando nos criou, ele deixou a música, ele deixou o conhecimento, o amor, a amizade. Então é tão gostoso quando está todo mundo junto, não importa o grau de, de, o nível de, como é que não, o grau de social, o nível social da pessoa, padrão social da pessoa. Eu estou naquela igreja onde tá, todo mundo tem carro, tem, não importa, aquilo é um ser humano. Eu tenho que estar, só porque ele tem carro, tem dinheiro, eu quero estar ali abraçado com ele, eu quero estar louvando o Senhor, porque eu estou me alegrando, eu não estou numa esquina praticando mal. Então, assim, eu vejo que eu não posso. Isso aí é uma pergunta, tá, professor? É uma pergunta. É assim, é tipo uma pergunta. Depois o senhor pode me explicar. Eu vejo que eu não posso estar numa vidinha, meu dick, né? Assim, tipo, eu tenho, tem um irmão ali na esquina ali, pô, tem que ir lá ajudar ele, eu tenho que. Gente, qual foi o que aquele homem fez para estar ali deitado ali? Né? Ele fez alguma coisa que ele, não vou dizer que ele está pagando, mas a consequência da carne, ela traz muita consequência negativa. Se eu mato, eu vou para a cadeia. Se eu bati alguém, eu posso ter apanhado, fiquei todo quebrado na esquina, virei um mendigo. Se eu roubei, cortaram minha mão, por isso hoje eu não consigo trabalhar. Virei aquela pessoa que está ali na esquina. Então, assim, resumindo, para não me estender muito, eu vejo o evangelho dos dois lados, pelos necessitados e pelos meus amigos, pela quem tem, quem não tem. Se eu não estar junto com eles, eu vou estar com quem? Eu preciso, se eu for ganhar aquela alma, como eu vou pegar aquela alma ali e dar assistência a ela? Na casa de alguém? Ele não tem casa. Eu vou trazer para minha casa, que Jesus quer, né? Vou trazer um homem todo. Na minha casa não tem espaço. Como é que eu vou dar assistência a esse homem? Eu tenho que levar ele para a igreja. Entendeu? Eu tenho que fazer alguma coisa por ele, mas ao mesmo tempo eu quero ir lá tocar meu instrumento, eu quero me alegrar com todo mundo. Então eu não posso viver uma vidinha, eu tenho um Deus grande, e viver uma vidinha, ai, pô, Jesus está ali, Jesus está aqui. Gente, eu sou sincero no que eu falo, né? Então, assim, eu queria assim, um respaldo, porque tem esse outro lado. Deu para entender, Noel? Deu para entender. E esse questionamento teu é interessante porque vai ficar gravado, né? E com certeza, com a resposta do professor, vai esclarecer as pessoas que futuramente irão observar, né? À luz das escrituras e do Santo Espírito, como o professor fala, o que a Bíblia diz, né? Não o que eu acho, o que você, o que a irmã Sheila acha, o que a Jacira acha, não. O que o Espírito Santo de Deus fala, nos ensina através da palavra dele, que é a Bíblia. Não é? Então, eu queria passar para o professor. Te agradeço, Noel. Eu queria passar para o professor. E aí, professor? Uhum. Sim. Geralmente, quando a gente trata desses assuntos, né, principalmente da questão da pobreza, das necessidades, é uma tendência, né, de surgir essas comparações. Como Isaías falou, vamos para o Evangelho, né? Você não vê em nenhum momento nos Evangelhos Jesus, ao curar uma pessoa, a cuidar de uma pessoa, ele dizer ou ele atribuir que aquilo ali é fruto de um pecado, é fruto de um erro. Ou seja, que aquilo ali seja uma maldição de Deus ou até que seja uma coisa que a pessoa ela está sofrendo por aquilo que ela plantou. Seria quase que uma coisa kármica, né? Um karma que ela está carregando. Fala, olha, fulano, você está aí na rua porque você aprontou alguma coisa. Ninguém chega e vai para a rua do nada. Se você está aí como um mendigo, como você está com fome, é porque você
teve oportunidade nessa vida e você não soube aproveitar, ou algumas pessoas acreditam, né, que existem outras vidas e aquela pessoa, ela Maldição hereditária. é uma maldição hereditária, ou ela está carregando de outras vidas, né? Por exemplo, é uma doutrina muito lógica, só que é uma doutrina que ela não tem espaço para a misericórdia, porque é uma doutrina lógica. Fala assim, olha, na outra vida você foi lá e você arrancou o olho de uma pessoa, agora você veio nessa vida cego. Isso é justo. Na nossa visão de justiça, isso é justo. Ela está padecendo, né? Os discípulos perguntam para Jesus acerca daquele homem que era cego de nascença. Quem que pecou? Ele ou seus pais? Seus pais. Então, essa doutrina, ela é uma doutrina de uma justiça humana. Ela não é a doutrina da misericórdia de Jesus. Jesus, ele abençoa os bons e os maus. Nós temos que fazer bem até para os nossos inimigos, o Evangelho mostra. Isso é Então, duro. É isso aí que causa a crise. Sim. Porque Jesus, ele manda a gente abençoar e ele curava as pessoas, até aquelas pessoas que nem se importavam com ele. A gente vê os 10 leprosos. Ele não curou, falou assim, ó, agora você vai ter que ficar aqui, hein, comigo. Ele curou os 10, um voltou. E aí ele pergunta assim, onde estão os 9? Né? Só um que voltou, que era um samaritano. Então, o evangelho, ele vem refletir o caráter de Deus. Deus, ele tem um caráter de amor livre, de amor gratuito. Deus, ele concede o dom da vida até para pessoas que fazem o mal, para as pessoas que não estão nem aí para ele. A maior evidência do amor de Deus é isso. Existem bilhões de pessoas no mundo hoje que estão vivas e que nem se importam com a presença de Deus, nem se importam com a palavra de Deus, e Deus concede a vida para eles. E a prática de Jesus, nos evangelhos, você vê, Jesus, ele fazia o mal. Jesus, quando as pessoas faziam mal para ele, ele orava ao Pai. Na hora da sua morte, ele fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, isso chama-se misericórdia. É quando a gente estende o padrão de Deus para as pessoas, né? Jesus fala que nós temos que ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. Então, não me importa se aquela pessoa está debaixo da ponte, se ela está com alguma necessidade, se ela foi atingida por um tiro porque ela foi roubar alguém. O meu papel como cristão é ir lá e ajudar aquela pessoa, é estender o amor, é aplicar misericórdia, é aplicar o perdão, né? A religião, ela é retributiva. A religião, ela ensina, os bons merecem o bem, os maus merecem a maldade, né? Mas Jesus, ele diz que o nosso Pai, ele é bom, porque ele oferece o sol e a chuva sobre justos e injustos. Então, não é a questão de eu não ter amizade, de eu não ter pessoas que são bem-sucedidas, entre aspas, nesse mundo. Não é isso. A questão é o que eu estou fazendo com o dom que Deus me deu. Como que eu uso isso em favor do próximo? Como que eu ajudo os necessitados? É isso que o Evangelho fala. A questão, como eu falei para vocês, dos profetas, se você pegar o terceiro Isaías, lá que é Isaías 58, Deus vai falar qual que é o jejum que agrada a ele. É você ajudar o necessitado. O nosso Deus, ele é identificado como o Deus do quê? Dos órfãos e das viúvas. Então, nós temos que ajudar. Tiago vai dizer, olha, se você diz que tem fé, e você vê um irmão seu que está necessitado, que não tem o que comer, não tem o que vestir, e você fizer uma oração e dizer, vai em paz, e não der as coisas necessárias para a sua vida, a sua fé é uma fé morta. Então, o que Jesus fez nesse mundo? Esse é o padrão. Jesus não ficava pregando ali uma teologia fora da vida. O que Jesus fazia era curar as pessoas, era ajudar as pessoas, era oferecer o bem até para quem maltratava ele. Isso é ser como cristão. Isso é o que o mundo não tem. Eu ter amizades e ajudar as pessoas que são da minha forma, da minha maneira de viver. Jesus falou, que bem tem isso. Até os publicanos fazem o mesmo. Eu viver dizendo assim, olha, tá pagando o preço aí, você tá como mendigo porque você merece, porque alguma coisa está errada na sua vida, meu irmão. Porque Deus não é um Deus que vai permitir você viver dessa forma. Isso não bate com Jesus. Isso não se parece com Jesus. Jesus, ele nunca lançou em face nenhum pecado das pessoas, de estar enfermo, de estar pobre, você nunca vê. Ele alimentava as multidões, ele curava livremente, ele trazia o bem, porque o bem eu tenho que fazer, independentemente de as pessoas merecerem ou não, porque na verdade ninguém merece o bem.
O bem é de Deus. Ninguém merece por si ser abençoado. Se eu começo a fazer uma distinção, dizer assim, olha, eu tenho essa vida porque eu sirvo a Deus, ele tem aquela vida porque ele é um miserável, eu estou me colocando no lugar acima do meu próximo. E isso no evangelho é abominação, porque não tem ninguém superior ao outro. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Todos nós somos dependentes do Senhor. Então não é um mérito, não é eu tenho essa vida porque eu oro, porque eu sou justo. Isso é o que o fariseu fazia no templo. A Ele, oração do fariseu. exato, ele olhava para o publicano e falava assim: Senhor, graças te dou porque não sou como aquele homem ali. Aí o outro que se enxerga como verdadeiramente ele é, ele fala assim: ó, oh, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o Senhor. Aí Jesus pergunta: quem que será justificado? O religioso que era bom ou o publicano que era mau? O evangelho ele é desconcertante, porque ele tira todo o padrão humano, ele tira toda a nossa forma de justiça. O evangelho, ele é escândalo, a Bíblia fala. Ele é escândalo para o judeu, ele é escândalo para o grego. E a religião, hoje, o que ela faz? Ela tirou esse escândalo. A mensagem do evangelho não escandaliza mais ninguém. A mensagem do evangelho se adaptou ao mundo, ela se adaptou à meritocracia. E é quando você vai dizer que, olha, o evangelho você tem que estender, você tem que dividir, compartilhar. O que as pessoas falam? Isso aí é comunismo, isso é socialismo. Não, isso é evangelho. Evangelho é você compartilhar, evangelho é você dividir, evangelho é você olhar e ajudar as pessoas. Evangelho é você ser mais bem-aventurado por você dar do que por você receber. Isso é o evangelho, isso é o padrão de Jesus. Isso é um Jesus que chama um homem que tem muitas posses e fala assim: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Isso não foi o Marx que falou, isso não foi o Lenin que falou, isso aí foi Jesus. Jesus chega diante de um homem rico e fala isso para ele, fala: ó, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, porque você vai ter um tesouro no céu. Carrega a sua cruz comigo, venha viver o evangelho, porque o evangelho, para que você precisa de muito? Você não precisa de muito, você precisa do necessário, né? Então a gente hoje, a gente tem, infelizmente, aderido a uma pauta anticristã, é uma pauta que eu chamo até de satânica, que é o quê? Tirar o escândalo do evangelho. O evangelho não causa mais essa coisa assim. Por quê? Ele não causa mais uma rejeição. Tem pessoas que têm que ouvir a mensagem do evangelho e falar assim: não, eu não quero. Igual o jovem rico fez. Mas você percebe que o evangelho que a gente tem pregado hoje é um evangelho que qualquer pessoa se identifica. Ele não causa mais essa repulsa, né? Fala: não, se é para viver esse caminho, eu não quero, não. Porque eu tenho minhas posses, eu batalhei para isso. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que trabalha. Como é que eu vou distribuir para alguém que eu não sei nem o que ele fez, se ele se perdeu, e se ele não cuida do dinheiro dele, o problema é dele. Isso não é evangelho, isso aí é capitalismo, isso é mamon, isso é riqueza. Evangelho é justo assim, ó, distribui, não importa o que a pessoa fez, não. Ah, mas ela vai usar para uma coisa, não interessa. O que Jesus quer ver é o nosso coração, né? Então ele manda a gente fazer bem até para quem faz mal. Ele manda a gente orar pelas pessoas que maltratam a gente e perseguem. Olha que coisa maravilhosa. Olha como a gente vira um nada diante disso, né? Porque o que a gente vai fazer? Eu vou orar por alguém que maltrata? Eu não. Eu quero que essa pessoa pague. Isso não é evangelho. Evangelho é você chegar e falar assim, que essa pessoa ela encontre Jesus. Ela está fazendo isso, pai, porque ela não te conhece. Ela me maltrata assim porque ela está nas trevas e eu estou na luz. Mas eu quero Amém. que essa que tem em mim, ela alcance essa pessoa para não fazer mais isso. Isso é o amor que Jesus fala. Ele é isso que ele fala: olha, se você fizer isso, você vai ser filho do vosso Pai que está nos céus. Amém. E o interessante, O, professor. Ah, o, hein, ô é, Noel? só- Hein, Noel? Espera um pouquinho. você O concluiu o interesse... que ele falou aí, só para Não, tu vai concluir. concluir. Tu vai concluir. Só deixa eu dar uma palavrinha sobre isso. E o interessante é que muitas das vezes, na maioria das vezes, eu tenho vivido isso. Para você fazer o bem, repartir com alguém, você não vai levar ninguém para tua casa, não vai, não. Você vai comprar uma salsicha e É. um hambúrguer, igual eu fiz ontem para o cara que estava na porta no local onde vende, com os pão de hambúrguer, sentado. Eu passei, ele me chamou, eu olhei, já ciente desse texto que eu tinha estudado, de Mateus 25, né? Tinha estudado para estar aqui. Eu olhei aquilo ali, eu falei: opa,
olha Jesus aí sentado. Ele falou, não, que eu estou adoentado, me mostrou umas 2 receitas, eu olhei e tal, que eu estou querendo arrumar um dinheiro. Aí veio aquele pensamento, isso aí é 7-1, isso aí Uhum. quer me enrolar. Mas eu falei, não, não vou, Jesus, tira esse pensamento da minha cabeça. Aí me mostrou, não, que eu quero vender, porque tal, tenho os netos. Aí você começa, a carne começa a falar assim, pô, por que ele tem neto? Cadê o filho dele? Ele criou o filho dele mal, aí tem neto, neto, tá, tá, tá. Eu falei, mas o que você precisa? Ele falou, eu preciso de um pouquinho de salsicha e uns hambúrguer para me fazer vender. Aí eu falei, beleza. Fui lá, comprei, dei para ele. Ele ficou feliz. Eu falei de Jesus para ele, né? Falei, olha só, procura um local onde tem um pastor para você sentar, conversar, que lá você vai ter um carinho, vai ter um alento. E eu já preocupado, né? Que de repente, onde ele vai lá perto da casa dele, o pastor vai querer pegar o querer pegar o que ele não tem, infelizmente, né? Mas nós temos que acreditar que o Espírito Santo vai direcionar ele a alguém sério, a alguém amoroso, né? Um imitador de Cristo. Aí eu falei para ele, falei, posso orar por você e tal. Saí muito feliz. E não fiquei mais pobre, não trouxe ele para casa, mas consegui abençoar aquele homem. Por favor, Noel, fique à vontade. Professor Hilton, eu estou de plena de acordo contigo, tá? É assim, com certeza eu ia olhar para essa pessoa, eu não quero saber o que que ela fez. Eu tenho que já olhar com amor de perdão e ajudar. Isso aí tem que estar no coração, tem que estar no sangue, é Jesus, tem que estar. Isso aí É é verdade. fato. Mas faltou outra parte, o outro lado que o senhor não falou. Aquelas pessoas que têm dinheiro, mas a gente precisa estar perto deles. Eles precisam da gente também. De repente, eles estão até pior do que um que está deitado na rua, porque eles estão cegos, eles estão com tanta visão ali de um negócio que, pô, será que eu consigo me infiltrar ali, mostrar para aquela pessoa que não tem nenhum interesse naquele dinheiro dele? Então, assim, eu Boa, fiz as duas comparações boa, Noel, boa, boa. do mendigo e dessa pessoa. E outro detalhe, lá em Levítico, eu venho tentando ler a Bíblia toda, não sei se é no finalzinho de Levítico, diz muito sobre umas leis lá, se o teu boi pular cerca do vizinho e matar plantações dele, Mato boi. a gente tem que ver o prejuízo e ressarcir aquelas pessoas. Então, assim, as coisas, Deus deixou muita coisa para a gente que é ser humano agir. Então, assim, eu tô totalmente de acordo. Eu só estou puxando para um lado daquelas pessoas que conseguiram uma aquisição melhor, mas, poxa, aquela pessoa também é de Jesus, ela precisa, ela está carente, ela está cega, está com dinheiro. Pô, vamos olhar esse lado também, né? Boa, No boa, restante aí Noel. eu estou de acordo, entendeu? Boa, Noel. Vai, professor. O Noel falou isso aí sobre a questão do Velho Testamento, de Levítico. Eu me lembrei dos, acho que eram os fariseus, né, falando com Jesus sobre o adultério, sobre Jesus falou, não, tudo bem, está na lei, mas eu porém vos digo. É aquele cara que chega para o Noel e fala assim, Noel, eu fiz um curso em 1970 que o caldeireiro no navio tinha que fazer isso, isso, isso. Aí o Noel fala assim, não, tudo bem, tu fez o curso lá. Porém, eu que fiz o curso agora, em 2024, com um cientista, ele diz assim, 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 esquece aquilo lá. Por favor, professor, tá muito Sim, bom, Noel, tá muito bom. tem, com certeza, né? Os ricos também precisam de Jesus, com certeza. É que o nosso texto aqui em destaque, que é Mateus 25, a fala de Jesus, ele cita as pessoas necessitadas, né? Ele se identifica no pobre e não no rico. Nesse sentido aí, é a fala de Jesus lá de Mateus 25, onde ele fala que ele está no pobre, no necessitado, e não no rico. Mas o rico, ele também é um necessitado. Ele é um necessitado de uma maneira diferente, né? Ele é alguém que ele precisa ser confrontado com o evangelho, ele precisa nascer de novo, ele tem as suas carências, mas ele, na maioria das vezes, o rico ele precisa abrir mão das suas posses, porque ele coloca a confiança nas riquezas. É isso que o evangelho nos mostra. E Paulo, quando ele escreve para a igreja,
Ele mostra que tem pessoas que são ricas dentro da comunidade cristã, que são irmãos nossos, mas ele também manda, ele fala, olha, você tem que ser rico com os tesouros do céu, você tem que ajuntar tesouro lá no céu e você tem que ser uma pessoa comunicável. Por quê? O que ele entende? Que se ele recebe de Deus essa bênção, né? Ele é uma pessoa que ele tem posses, que ele tem dinheiro, vamos chamar assim, ele tem que ser comunicável, ele tem que ajudar os mais necessitados. Então, o problema aí não é a pessoa que ela é rica em si, é que geralmente as pessoas que são ricas são pessoas que se preocupam em acumular, em ter mais. Elas colocam isso como o padrão de vida. Por isso que Paulo fala que aqueles que querem ser ricos, eles caem em tentação. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, assim, na vida da igreja, pode ter e deve ter pessoas ricas? Sim, mas as pessoas elas têm que ser comunicáveis. Depois você vê lá, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 em diante, até o 17, você vê que Paulo ele trabalha essa questão, que era uma dúvida. Anota aí, Noel. Repete aí, Vou professor. anotar. Primeiro Paulo a Timóteo, o capítulo é o 6. Aí vai do verso 7 em diante. Pode ler do verso 7. Se quiser ler o capítulo 6 todo, é bom. 1 Timóteo, capítulo 6. Mas ele começa a trabalhar. Vou anotar aqui. Então, assim, o problema não é o dinheiro em si. É como que isso é lidado na comunidade. E como Isaías falou, né? Tem muitas leis lá do Levítico e do Antigo Testamento que são leis sociais. Elas estão na Bíblia, mas qual que é a funcionalidade delas? Naquela época primitiva, naquela época antiga, era para regular a sociedade. Então, hoje, por exemplo, já não cabe mais algumas leis, como Isaías falou. Tinha aquela questão de a pessoa ter um plantio, que lá na terra dela, ela só poderia plantar um tipo de semente, né? As pessoas tinham que usar só um tipo de roupa. Então, tem várias leis lá que hoje elas não se aplicam. Mas por que elas eram necessárias naquela época? Porque era uma forma de eles regularem a sociedade. E hoje, como a gente avançou, tem leis que se tornaram obsoletas, que elas não se aplicam mais hoje, mas existe um princípio por trás disso, né? O princípio da boa convivência, o princípio de você respeitar o ambiente, respeitar o seu próximo. São como as leis dos países, né? A gente, como cristão, a gente não se preocupa com a lei. Por quê? Porque a gente supera a lei. Existe uma lei que fala assim, que aquela pessoa que roubar o próximo, ela pode ou ter a mão cortada, ou ela pode pegar uma prisão perpétua, ou ela pode morrer, tal. Beleza, isso a lei estabelece. Mas para nós, essa lei, ela pouco importa, concorda? Por quê? O cristão, em tese, não rouba. Então, assim, eu não fico preocupado com a lei, porque a lei está lá para regular as pessoas que vão cometer os crimes. Nós não, nós já superamos a lei. Então, para mim, não precisa dizer que existe uma lei no país que fala que a pessoa que roubar, ela vai ter tal pena, porque a gente não se preocupa em roubar, a gente não fica formulando roubo. Vai ter uma lei para o estuprador, se ele estuprar, ou ele vai perder lá o membro lá com uma injeção química, ou ele vai ficar na prisão perpétua, ou ele vai responder 30 anos. Isso é uma questão do país. Para nós cristãos, eu não estou preocupado com a lei do estuprador. Por quê? Porque eu não vou, né, se eu sou um cristão, eu não vou estuprar ninguém. Eu vou viver em função daquela pessoa. Então, nosso padrão para a lei é isso. A lei é necessária? Ela é. Mas é que nem a Bíblia fala, ela é necessária para quem a transgride. Nós não. Nós já avançamos nisso aí. Amém. Gente, o horário já passou. Por quê? Porque Deus hoje usou a irmã Patrícia, em especial o irmão Noel, para nos abençoar. As colocações do Noel são muito verdadeiras, são muito sinceras, e eu louvo a Deus pela tua vida, Noel. Louvo a Deus pela sua vida. Amém, Que Jean. Deus continue te usando. Mais Amém, alguém amém. quer fazer algum comentário? Podemos dar a bênção apostólica. Se você sair antes da bênção apostólica, você pode até bater com o carro, hein? Cuidado. Hein? Ninguém nunca ouviu isso aqui, né? Perde. Se Essa você. eu já aprendi. Tu participou do. Posso estender minha mão? Faz conchinha. Faz conchinha. Eu
Estou me lembrando aqui, me fugiu o que eu ia falar aqui a respeito do que eu fui num culto na igreja aqui perto de casa, saiu, me esqueci já. Algum comentário? Ou podemos orar para terminar? Agradecendo aqui ao professor, não deixando de lembrar os irmãos de abençoar a vida do nosso mestre aí, do nosso professor Wilton, com essa humildade, com esse carinho. Tá bom, gente? Não esqueçamos de abençoar o nosso professor, hein? Se você não tiver o número aí da conta dele, do Pix, você pode me pedir lá no grupo, me pedir no particular, tá bom? Aqui tem pessoas que sempre me pedem, tá bom? Bota naquela salva aí, porque é bênção. Não sei se o Pimenta quer falar algo. Eu teve uns aniversariantes aí, eu não comi bolo, ninguém mandou bolo para mim. Rapaz. Professor Wilton fez 33 anos, idade de Jesus. Professor Wilton. Com essa cara de 23, Márcio. Aí. 3. Tá novão ele, tá novão. Tá novo, não tá? Tá, novo, tá. novo. Deus está conservando. Ele falou que ele uma comeu... churrasqueira lá naquela área dele, dá uma churrasqueira, não é não? Lá em Caxias? Aí, dá para fazer aí. Eu tenho Vamos lá, 45. vamos marcar aqui a irmã Cissa, a irmã Patrícia, a irmã Sheila está barrada, a irmã Sheila, que a irmã Sheila mora muito longe. Mora longe. Ela vai ser barrada, ela vai ver só pelo celular, nem sentir o cheirinho da carne ela vai sentir. Não vai. Vamos proibir ela. Agora, a irmã Patrícia, irmão Noel, esse povo daqui, vamos lá invadir a casa do Hilton. Isso aí. Mas tem que levar 1 quilinho, né? Para dar uma moral, né? Chegar com a mão vazia lá. Exatamente. Tem um mercadinho pertinho lá. Irmã Cissa botou 45, tá jovem. 45, irmã Cissa. Tá jovem, tá jovem. Que benção, gente, que benção. E pensar que os irmãos aí continuem orando, hein? Irmã Sheila, irmã Patrícia, continue orando pela vida do nosso professor, porque Deus está movendo, né, professor? É verdade. Deus está movendo as águas, Deus tem confirmado o ministério do professor com pessoas até de fora do país. Então, para o professor irmã Sheila, Deus tem confirmado aquele amor que nós temos pelo professor, irmã Cissa, irmã Sheila, que é uma pessoa que ama muito o professor. Oremos para que Deus continue confirmando o ministério dele e, com certeza, nós já teremos surpresa aí futuramente, em nome de Jesus. Irmã Sheila que vai ficar feliz, né, Wilton? Depois ela vai te ligar para saber, tu conta para ela. Exato. Ah lá, tu pode, qualquer hora dessa, tu vai poder sentar lá do lado dela para tomar aquele cafezinho lá, aquele chazinho. Exatamente. É bem assim, irmã Sheila. Depois nós vamos contar Ela e o Bob. Para os irmãos continuarem orando e que Deus está agindo, tá bom? Senhor, amém. Te louvamos nessa noite, te glorificamos, Senhor, porque nesse estudo tem momentos que dá vontade de gritar, de glorificar o teu nome. Tal é a tua presença aqui nesse lugar. Amém, Jesus. Te louvamos, Senhor, porque terminamos essa fase e quinta-feira que vem iríamos iniciar uma outra fase, nos aprofundando na tua palavra. Ó, Senhor, muito obrigado porque eu tenho guardado esse material e eu te louvo, Senhor. Abençoa a vida de todos que estão nesse lugar, guarda a vida, Senhor, dando saúde, nos livrando do mal, aumentando o amor no nosso coração, Senhor, para que nós possamos, com R$2, aleluia, com R$5, Senhor, abençoar uma vida que para essa pessoa é tão importante, para ela tomar uma água, para ela comer algo, pagando uma quentinha. Ó, Jesus, que vontade que nós teríamos, Senhor, de levar para nossas casas, Senhor. Que vontade que nós teríamos, Senhor, de fazer algo mais por essas pessoas, mas nós não temos esse poder, nós não temos, Jesus. Ó, Jesus, é muito complicado, mas tu sabes, Senhor, dentro da nossa pequenez, o que nós podemos fazer, Senhor, nós fazemos. Nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Amém e amém.
Gente, beijo no coração. Fica na Beijo. paz. Tchau. Amém.